O partido de esquerda, Frente Popular, surpreendeu e venceu a disputa pelas cadeiras no parlamento francês. Apesar de eleger 182 deputados no parlamento, a esquerda não alcançou a maioria absoluta para governar. Em segundo lugar, ficou a União dos Partidos do Centro, do presidente Emmanuel Macron, com 168 cadeiras. E a direita, que chegou a vencer no primeiro turno, ficou com 143 vagas. Apesar do número de deputados no parlamento, a coalizão de direita saiu derrotada. Como não tem maioria absoluta, a esquerda deve se unir ao partido de centro de Macron para conseguir governar. Mas os dois partidos possuem diferenças de ideias, principalmente em relação à reforma da Previdência, o que pode dificultar o governo do país. O atual primeiro-ministro, aliado de Macron, chegou a entregar o cargo, mas o presidente pediu para ele seguir no poder até a definição do novo premier. Os apoiadores da esquerda foram às ruas para celebrar a vitória. Houve um pequeno conflito com a polícia na Praça da República. Igor Lucena, economista e doutor em Relações Internacionais, participa agora do Mundo Record News para repercutir com a gente esse resultado inesperado nas eleições na França. Bom dia, Igor. Muito bom dia, é um prazer estar aqui com vocês. Prazer é nosso, obrigada por ter aceitado o nosso convite. Igor, passada essa fase, agora a grande expectativa é para a definição do primeiro-ministro. O que você pode considerar a respeito disso? Esse é um grande problema, né? Se o presidente Macron tinha uma possibilidade de fazer um governo de coabitação com a extrema-direita, que a ideia seria se tivesse tido uma vitória no segundo turno, como houve a vitória no primeiro, nós saberíamos que Jordan Bardella seria o primeiro-ministro, isso já estava dito. Mas a situação se inverteu e essa mudança do segundo turno e a vitória do Nouveau Front National de esquerda e extrema esquerda, juntamente com o Ensemble, que é o grupo que apoia o presidente Macron, faz com que a França fique em uma situação um pouco difícil de entender. É necessário que haja uma visão conjunta dos dois partidos para a formação de um novo governo e a criação ou a determinação de um novo primeiro-ministro. Entretanto, Jean-Luc Mélenchon, que é o líder de esquerda, talvez um dos principais líderes do Nouveau Front National, já disse que vai convocar o presidente Emmanuel Macron para que ele possa ser o novo primeiro-ministro e que possa implementar as políticas que foram defendidas pelo Nouveau Front National, que muitas delas são políticas parecidas com as políticas de extrema-direita e que não há uma convergência com o Ensemble. Então, o grande problema agora será como criar um novo governo com um primeiro-ministro que não seja radical e que possam, tanto o presidente Macron quanto esse novo primeiro-ministro, convergir em pautas que sejam de interesse não só do governo de Macron, mas que possam ser aprovadas no parlamento. E essa ideia, essa criação de novo primeiro-ministro, talvez moderado, de esquerda provavelmente, mas não de extrema esquerda, será um grande problema para Macron nos próximos dias. De fato, quem pode ocupar esse cargo e ter uma capacidade de diálogo, interlocução dentro do parlamento? Esse vai ser o grande problema e que talvez, se for Jean-Luc Mélenchon, a situação fique tão complicada quanto seria se fosse Jordan Bardella. Então esse é o grande problema. A França continua em uma situação bem difícil, mas claro, sem o avanço da extrema-direita. Agora, uma situação inusitada, porque no primeiro turno a extrema-direita tinha saído à frente e houve uma virada nesse momento. A que se atribui isso? Olha, existe uma característica muito interessante no sistema político francês, onde os 577 distritos são votos quase que específicos e majoritários. E que se você tiver mais de 12,5% dos votos, você vai para o segundo turno, caso não haja uma maioria, 50% dos votos mais um. E o grande ponto é que mais de 380 distritos não tiveram uma maioria direta. Os votos ficaram divididos entre o Rassemblement National, de extrema-direita, o Nouveau Front Populaire, de esquerda, e o Ensemble, de centro. E o que aconteceu foi uma estratégia definida
pela esquerda e pelo centro para retirar os chamados terceiros lugares. Em locais onde o centro tinha o terceiro lugar, esse candidato saiu da disputa, e em locais onde a esquerda tinha o terceiro lugar, isso saiu da disputa. Então, o que nós assistimos foi uma junção dos votos extremamente forte dos candidatos nesses distritos, e que, juntos, esquerda e centro, conseguiram passar percentualmente os votos da extrema-direita em uma grande maioria dos distritos, algo que nós não havíamos visto no primeiro turno. E como os votos da extrema-direita já estavam consolidados, não houve uma grande diferença. Então, foi uma estratégia bastante incomum, tem visões políticas bem diferentes para derrotar o que eles imaginavam como um inimigo comum. A própria Marine Le Pen deu uma entrevista no final da noite de domingo dizendo que essa união não natural os derrotou, tirou deles a maioria absoluta, mas que seria apenas temporário, que nas próximas eleições presidenciais a visão dos franceses já estaria muito clara pelo Rassemblement National. Obviamente, isso ainda não é uma pedra contada, mas tem sentido de que uma estratégia bem diferente foi utilizada para impedir a ascensão de Bardella e também de Le Pen. Igor, mas agora é fato que o partido de extrema-direita ele vai caminhar mais forte para as próximas eleições na França, que aí são eleições presidenciais, né? Não há dúvidas de que a probabilidade de Marine Le Pen ser franca favorita para a presidência da França agora está bem determinada pela sua votação no seu distrito e em todo o continente. Quando a gente fala e faz uma análise dos votos do ponto de vista eleitoral, sem ser por distritos, votos populares em toda a França, o Rassemblement National ficou em primeiro lugar, isso é muito óbvio. Então, há sim um favoritismo. Agora, esse favoritismo ele continuará a existir se os problemas que são colocados, como problema das pensões, a baixa taxa de consumo, uma diminuição do poder de compra da população, uma imigração descontrolada, um aumento da violência. Se esses problemas não forem resolvidos pelo novo governo que vai se formar, então se consolida a extrema-direita como franca favorita para ter a presidência da França. Se esses problemas de alguma maneira forem resolvidos, isso enfraquece os grandes temas que a extrema-direita defende, e isso enfraqueceria também Le Pen. Então, tudo vai depender das ações políticas que o novo governo vai tomar a partir da sua formação, que deve ser nos próximos dias. Certo. Igor, agora em termos de expectativa dos resultados em relação a trazer para a França, né, novas relações com a União Europeia ou então com outras potências globais, o que a gente pode esperar nesse sentido desse parlamento que foi formado? Eu não vejo grandes diferenças. Aqui para o Brasil, quando a gente fala de importância, né, nós temos o acordo do Mercosul, União Europeia, que foi importante, as negociações finalizou durante o governo Temer, avançou pelo governo Bolsonaro, poderia ter sido finalizado no governo Lula, mas não aconteceu. E eu não vejo que isso deva mudar, isso porque não só Emmanuel Macron era contra esse acordo, mas tanto a extrema-direita quanto a esquerda são contra. Eles imaginam que o poder agrícola do Brasil iria dizimar os empregos do setor agrícola na França, que é um dos países mais protecionistas nessa área. Então, eu não vejo grandes diferenças sobre isso, porém, para países como, por exemplo, a Ucrânia, que precisa de apoio financeiro e militar da França, foi uma boa notícia. Para a manutenção do status quo na União Europeia e que os membros do Parlamento Europeu da França continuarão a ter uma visão mais centrista, também foi uma boa notícia. Então, de uma maneira geral, é como se a estratégia de Emmanuel Macron tivesse no final funcionado, mesmo que de uma maneira muito torta, que a população estaria assim, digamos, revoltada e votaria na extrema-direita com um voto de protesto, mas não os queriam neste momento do poder. E foi exatamente isso que aconteceu. Eu não vejo grandes mudanças nesse momento, porém, a ascensão da extrema-direita é uma realidade que precisa ser entendida na Europa e no resto do mundo, porque é que as pessoas estão votando por medo, por falta de retorno dos governos de centro e por uma necessidade de melhora
na sua condição socioeconômica. E a extrema-direita mostra que tem soluções fáceis para problemas difíceis. Pode não resolver o problema, mas é um fácil discurso populista. Falando em problemas, quais são os desafios mais próximos aí desse novo parlamento? Tem as Olimpíadas de Paris, isso vai interferir de alguma forma? Bom, as Olimpíadas de Paris já seriam extremamente caóticas do ponto de vista de organização dentro da cidade de Paris, até os parisienses já afirmam isso e fazem brincadeiras com isso. Entretanto, o que mais me preocupa seria a possibilidade real de atentados terroristas, de crimes em massa dentro da cidade de Paris e onde em todos os outros locais que tem os Jogos Olímpicos. Isso porque, se nós assistirmos atentados que envolvam muçulmanos, envolvam o mundo islâmico, envolvam imigrantes, isso vai aumentar ainda mais a capacidade da extrema-direita de dizer abertamente que um dos principais problemas da França é a imigração ilegal e a incapacidade do setor público de resolver esses problemas. Então, do meu ponto de vista, a pressão que essa eleição se deu e o resultado de como ela encerrou significa que o governo de Emmanuel Macron e do novo primeiro-ministro não poderão ficar inertes ou muito menos fazer mais do mesmo. Eles terão que adotar algumas pautas que sejam, ao ponto de vista deles, radicais para atender à demanda da população. Isso envolve abertamente a diminuição da imigração, maiores controles fronteiriços e até mesmo a deportação de pessoas. Se isso não ocorrer, se não houver uma visão clara para os franceses de que há uma necessidade de defender valores e a institucionalidade da França como uma nação que tem princípios bastante ocidentais, isso vai dar combustível para que os franceses votem massivamente na extrema-direita nas próximas eleições. Entretanto, fica muito claro que Emmanuel Macron e todos os membros do ensemble entenderam isso. O grande problema é como fazer com que os partidos de esquerda, socialistas, comunistas e o Partido Verde possam aderir a uma causa que, para eles, pode ser considerada extremamente radical. Agora, se esses assuntos voltados para a segurança interna não forem resolvidos, de fato, essa eleição será apenas mais uma que vai ficar na história e a próxima pode ser um resultado ainda maior do Rassemblement National. Igor, muito obrigada pelas considerações, por essa análise importante, no dia imediato após as eleições. Muito obrigada, até a próxima.